Olá! Sejam todos bem-vindos. Graça e paz a todos vocês. Maravilha de Deus. Mais um encontro. E isso nos traz uma felicidade sem tamanho. Muito bom estar com vocês. Muito bom poder contemplar essa live mais uma vez no ar. E é muito bom saber que todos nós, todas as segundas, quartas e sextas, estamos aqui juntos para a glória de Deus. E hoje, em especial, estaremos abordando um assunto maravilhoso, esse assunto que muitas vezes acreditamos que sabemos muito, mas na escola de Jesus nós estamos sempre prontos a aprender. E hoje nós vamos estar aprendendo mais um pouco sobre esse tema, Reino de Deus, né? Que maravilha! E hoje teremos dois convidados maravilhosos, abençoados na presença do nosso Deus. Enquanto vocês chegam, queridos, por favor, compartilha essa live, manda pro povo, chama o povo para cá, diga para eles que o nosso encontro demorou um pouquinho, mas já estamos aqui. Já estamos aqui para abordar esse tema que é o reino de Deus. Graça e paz, irmã Valdete Nascimento, maravilha! Glória a Deus. Cleonice Maria, a paz do Senhor, amada. Que bom estar aqui conosco. Mundo da Esther Virgínia. A paz do Senhor, querida. Quando vocês forem acessando, entrando na live, por favor, coloquem o nome e de onde você é. Por exemplo, eu moro em Itabuna, sou Eunice e moro em Itabuna, tá bom assim? Combinado? É para que a gente acerte onde vocês moram, de onde vocês estão acessando, porque hoje eu tenho certeza que nossa live vai entrar muita gente. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Matilde. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que maravilha, Dulce Santos, a paz do Senhor. Gente, esperamos que chegou, né? A gente vinha assim, aquecendo as turbinas, aguardando esse dia em que nós faríamos esse bate-papo e estaríamos com esses convidados, né? Que nós estamos assim, considerando uma honra tê-los aqui conosco. E logo, logo chamaremos para estar aqui. Seja bem-vindo, Cleiton Azevedo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Ele é de Itabuna. Gils Andrade, a paz do Senhor Jesus. Gils, olha, eu nunca sei onde é que Gilza está, porque às vezes Gilza está em Itabuna, outra hora está em Salvador, outra hora está em São Paulo, mas seja onde você estiver, seja bem-vinda. Glória a Deus. Vai convidar. Paloma já chegou. Deus abençoe, Paloma. Graça e paz, minha amada. Convidem, gente. Manda esse link para mais pessoas. Coloca nos grupos, nos status. Bota onde vocês acharem que deve, para que nós possamos estar assim, né? Dando um bem-vindo aos nossos convidados que merecem. Merecem. Que maravilha! Daqui a pouco nós estaremos abordando esse tema tão atual, tão maravilhoso, tão vivenciado, né? Tão vivenciado. Mas cabe a nós viver esse reino como ele merece ser vivido. Glória a Deus. Vamos mandando, gente, chama mais gente. E outra, a propósito, quem entrar aqui, quem entrou aqui, quem está entrando, quem vai entrar, aproveita, fica com a gente, se inscreve, tá bom? Se inscreve em nosso canal, porque nós estamos aqui todas as segundas
quartas e sextas, para trazer uma palavra vinda do trono ao seu coração, tá bom? E não se esquece, antes de sair, dá o seu like, porque o YouTube precisa entender, através do seu like, que essa live é boa e contribui para um momento bom para todos nós. Fabrício Alves, a paz do Senhor para todos. Deus abençoe a sua vida, Fabrício. Diga de onde você é, para que nós possamos entender que você veio de perto, de longe, de logo mais longe, né? Que maravilha. Gente, vamos orar? Vamos orar e eu logo em seguida estarei lendo uma palavra, essa palavra para iniciarmos essa live, né? Eu vou orar a Deus. Coelhinha, Drique, Quan, acho que é isso, mais ou menos. Deus abençoe a sua vida. Elisângela Santos, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus enquanto você chega. Chega, sinta-se à vontade, fique bem tranquilo que logo, logo estaremos ouvindo esses dois homens de Deus trazendo para nós conhecimentos maravilhosos. Olha, Fabrício diz aqui, ó, Novo Horizonte. Olha, a ovelha do pastor Evanildo. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estar mais uma vez aqui. Pai, muito obrigado por todos aqueles que já entraram nesta live. Obrigado, Senhor, também por aqueles que ainda hão de entrar. Ó Espírito Santo, ajuda-nos nessa noite, mais uma vez, a dilatarmos os nossos corações para aprender mais a Tua palavra. Senhor, vai dissipando todo o mal, repreendendo tudo aquilo que veio para impedir, atrapalhar. Em nome de Jesus, lança por terra, Senhor, e nos abençoa, nos ajuda a entender a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ler uma palavra que está escrito em Mateus capítulo 6, o versículo 9 e o 10, que diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra maravilhosa. E hoje nós vamos aprender sobre este reino, que vai nos ajudar, vai somar com tudo aquilo que nós já aprendemos até aqui. Amém? Vamos estar convidando os nossos queridos pastores para estar aqui juntamente conosco em nosso encontro espiritual. Amém? Vamos convidá-los para estar presente em nossa sala, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, já estamos aqui para a glória de Deus. Pastor Daniel, é uma bênção, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Deus abençoe o pastor Evanildo Carvalho, um homem de Deus abençoado, né? Já passou pela minha congregação, já me pastoreou e eu me considero também ovelha dele. Deus abençoe a vocês. Nós hoje vamos estudar aprender, né? Sobre um assunto que eu creio que muita gente perguntou assim: por que justamente o reino?
Existe também muitas coisas, muitas questões que, embora seja um assunto muito abordado, mas existe algumas dúvidas e é necessário ser bem esclarecida, né? Para que nós possamos, em tempo e fora de tempo, podermos usar no tempo certo, na hora certa, sem nenhum pretexto para heresia, né? Como diz o pastor Evanildo. Glória a Deus. Por favor, pode fazer uso da palavra, o pastor Daniel. Por favor, o pastor Evanildo, vou dar ao pastor Daniel primeiro para se apresentar, devido a ele ter sido o primeiro, né? Ou a primeira vez dele aqui. Então, o pastor Daniel, por favor, use a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. É difícil definir, né? Tamanho convite, tamanha responsabilidade. Eu espero contribuir com o programa, espero contribuir com a igreja, com a obra do Senhor. E não poderia deixar de expressar, a princípio, né, o respeito e o carinho de poder estar participando com a senhora, com o Evanildo, e o nosso evangelista, né? Nosso evangelista Evanildo Carvalho. Uma honra muito grande poder participar e trazer ao público evangélico e não evangélico, não é? As bênçãos, as benesses do reino de Deus aqui e no futuro. Graças a Deus. Pastor Evanildo, por favor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma grande alegria estar de volta a esse canal aqui, coordenado pela nossa irmã Lene. E agradecer a Deus também por estar conhecendo o pastor Daniel Andrade aqui nessa noite, onde a gente vai ter um bate-papo bem saudável, que eu sei que vai edificar muitas vidas que estão ao nosso alcance agora, que estão assistindo ao vivo, mas que também vai assistir esse trabalho que está sendo gravado. É um prazer estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus. Está chegando, gente, o nosso irmão Jackson Souza. A paz do Senhor, irmão Jackson. Deus abençoe. Também a nossa irmã Mônica Neres está aqui conosco. Enquanto vocês chegam, por favor, ajuda, compartilha essa live com mais pessoas, gente, por favor. Mônica tá mandando um abraço, pastor Evanildo. A irmã Mônica. Outra. Pronto, nós vamos começar, vamos ver para o pastor Evanildo. A primeira pergunta que nós queremos saber, e logo após o pastor Evanildo, o pastor Daniel também pode fazer suas colocações assim que o pastor Evanildo fizer uso da sua palavra, tá bom? O que significa o reino de Deus no contexto dos ensinamentos de Jesus? Muito bem, reino de Deus. Primeiro vamos tentar entender a própria palavra reino. A palavra reino, ela do hebraico, vem de malekut, vem da expressão grega basileia. O malekut é hebraico, basileia é grego. E todas as duas palavras usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, principalmente por Jesus, traz a ideia do governo de Deus exercido sobre a vida humana e sobre os reinos também dos homens. Essa é a definição mais básica que a gente tem a respeito do reino. Pastor Daniel, por favor, tem alguma Muito colocação? bem, eu quero até pedir desculpas, eu errei seu nome, irmã Eunice Maria. Desculpe aí a delicadeza. Mas a grande maioria me chama de Lene. Muito bem, muito bem. Conforme já nos orientou o pastor Vanildo, né? O reino de Deus, ele é, a princípio de tudo, para um futuro bem próximo, a consumação de todo um plano, né? De todo um plano de Deus para aqueles que creem no Evangelho, em Jesus, na poderosa palavra ministrada por aqueles que a fazem uso, como bem adiantou nossa irmã, ao zelo do pastor, né, que aqui está conosco, sempre observando e combatendo as heresias, né? A pertinência do tema é muito importante, tenho certeza de que quando esse reino absolve o nosso coração, nossa mente, toda a nossa condução aqui na Terra, até chegar na eternidade, nunca mais será a mesma.
Verdade. O pastor Evanildo tem mais alguma coisa a falar, acrescentar sobre essa primeira pergunta? A respeito disso, o reino de Deus, na realidade, não é nada mais nada menos do que o próprio Deus exercendo a sua soberania. E na sua soberania, claro, executando os seus planos através daquele processo que nós já conversamos em outra live a respeito do reino dos homens. Às vezes o homem acha que está no poder, mas o reino de Deus é um reino eterno. Ele existe muito antes de qualquer reino terrestre. É um reino que nós não estamos vendo fisicamente estabelecido, mas a própria Bíblia diz em Salmo 10 que Deus ele é rei eterno. Então Deus reina desde a eternidade. Deus reina sobre os reinos dos homens, Deus reina sobre a vida dos homens, Deus reina sobre as decisões pessoais dos homens, Deus reina sobre os acidentes e incidentes da vida, porque tudo está sob o seu controle absoluto. Muito bem. Vamos partir para a segunda questão? Eu quero ver assim, vocês não precisam ter assim uma preocupação em relação ao tempo, porque aqui no YouTube a gente tem uma certa liberdade de horários. Então, se vocês puderem, quiserem fazerem uso de alguns, abordar alguma coisa, pode ficar à vontade, ok? O reino de Deus é um lugar físico ou uma realidade espiritual? Ele existe aqui na Terra ou só existe lá na eternidade? Pastor Evanildo. Bom, o reino de Deus, ele é visto pela Bíblia, em todo o Novo Testamento, como uma realidade presente, mas também como uma realidade futura. Ele hoje está em seu aspecto espiritual, na sua forma misteriosa e soberana de Deus trabalhar, né? Não existe um lugar fixo, porque o Salmo 103, versículo 19, está escrito que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, nos céus está estabelecido o trono de Deus, o reino de Deus. Mas esse reino de Deus, ele se estende em seu poder e influência também aqui na terra. Foi como você acabou de ler a passagem de Mateus capítulo 6, versículo de número 9 e 10, onde na oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, ele disse que devemos orar da seguinte forma: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, na realidade, Jesus nos ensina a gente orar para que o governo de Deus, o reino de Deus, na mesma proporção que em sua soberania e vontade é realizada por meio dos anjos nos céus, na mesma proporção esse reino seja realizado aqui na terra, em seus planos e projetos, também pelos homens, para que os homens entendam. Eu falei aqui que, por exemplo, o trono de Deus, ele está estabelecido nos céus, é uma realidade espiritual. Porém, há vários versículos na Bíblia, como por exemplo, Isaías capítulo de número 9, versículos 6 e 7, que fala do incremento do reino, isso é, da implantação do reino, do estabelecimento do reino aqui na terra. E nós sabemos que a vontade de Deus, realizada nos céus hoje, um dia, principalmente na questão escatológica, vamos abordar já, esse reino será implantado aqui na terra, através da pessoa de Cristo, e a vontade de Deus será realizada plenamente na mesma proporção que ela é realizada hoje nos céus. É por isso que a oração dominical de Jesus nos ensina para que a gente ore para que esse reino, que já é uma realidade presente e espiritual, também se torne uma realidade física aqui na terra. Que o trono de Deus não fique só estabelecido nos céus, mas seja estabelecido aqui na terra, principalmente, como diz Isaías capítulo 2, versículos 1 ao 4, e Malaquias 4, do 1 ao 3, onde o trono de Deus, através de Cristo, será implantado em Jerusalém, e de Jerusalém sairá a palavra e a lei do Senhor. É isso que os textos bíblicos nos falam. Uma realidade presente, mas também uma realidade física futura. Muito bem. Pastor Daniel, por favor. O pastor colocou bem uma boa observação. Me lembro que no último seminário que nós tivemos sobre a escatologia, surgiu, né, a pergunta, logo após algumas pontuações que nós fizemos. Alguém perguntava: pastor, o reino de Deus, a princípio, ele já se iniciou na Terra? Eu disse: em parte,
na questão da igreja, que a igreja é representante legal. Muito enfática a colocação do pastor Evanildo. A igreja, preste bem atenção, a igreja é a única instituição no mundo, a princípio, precisamente na Terra, legalmente, em que se pode dizer, ali está, né, a única representação de Cristo, de Deus na Terra. Então, a princípio de tudo está aí. Mas a pergunta que ficou no seminário naquela noite foi se o céu, né, já que estamos tratando de reino, estamos tratando de um espaço. E a pergunta que nos fizeram foi essa: pastor, o céu é literal ou é algo espiritual? E aí colocou já o pastor a princípio de que o céu é literal, né? É um lugar já reservado por Deus, né? Há aquela questão ainda que preocupa, né? A questão da terra, né? E eu tive muito cuidado em fazer essa aplicação para que não houvesse heresia, que é a nossa preocupação, né, pastor? Acredito que seja, de um modo geral, para aqueles que preservam a colocação da palavra. A purificação da terra se dará antes ou depois do milênio? Então, são questões que nos fizeram nessa questão do céu. E o apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve, né, que eu vou, se me permite a leitura, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, ele faz uma colocação em que dá ênfase à realidade desse lugar, né? Quem quiser acompanhar, capítulo 6, versículo de número... Deixa-me ver aqui, eu me perdi um pouquinho. O Ministério da Reconciliação, capítulo 6 e o versículo 14. Desculpe aí pela má colocação. Capítulo 6, verso 14, 2 Coríntios. Claro que ele faz aqui uma associação, mas no final ele coloca assim, verso 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e comunhão tem as trevas com a luz. E eu peguei esse texto aqui justamente para parafrasear, já que estamos tratando de reino e sua justiça, a colocação do apóstolo aqui é definir aqueles que são justos e aqueles que são justos, não é? Então, o primeiro caminho de entrada, a princípio, para aqueles que querem o reino, para aqueles que querem entrar no reino, e aqui na Terra vivenciar o reino, e depois o literal, que é justamente a eternidade, não é? Nós devemos entrar justamente na plena comunhão com Deus para se desvincular daquilo que vai nos impedir futuramente da Terra. Ou seja, só essa leitura, a princípio, do capítulo 6, verso 14 de 2 Coríntios, já nos dá uma literalidade da autoridade, da autonomia que compete à igreja, através dos seus apóstolos. Pastor Evanildo, tem mais alguma coisa para falar sobre essa questão? Eu concordo com a ideia do pastor Daniel, no sentido de que a igreja ela faz hoje um agenciamento, né? O agenciamento do que o reino tem de proposta, como por exemplo, quando Jesus ensinou sobre a parábola da semeadura, ele disse que o semeador saiu a semear. É claro que a parábola lá, ela se aplica principalmente para a pessoa de Cristo, que é o grande semeador, onde ele já lançou as sementes do reino. Só que nós, na continuidade do processo discipulador e missional, nós somos os semeadores que viemos depois. E nós continuamos agora como sendo participante da Igreja de Cristo, aqueles que agenciam, aqueles que propagandeiam e anunciam que Jesus está voltando, que Jesus vai reinar, que a pessoa precisa aceitar a Cristo e, aceitando a Cristo, adentrar no reino pelo novo nascimento. Aquilo que Jesus mesmo ensinou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode nem entrar, está lá no versículo 3, e nem o versículo 5, nem ver o reino de Deus. Então nós, como Igreja de Cristo, nós somos aquele que fazemos esse processo de agenciar, de fazer a publicidade, o anúncio a respeito do rei, do reino, transmitindo a sua mensagem, a semeadura da mensagem do reino, e fazendo com que outras vidas também se agreguem, e como disse o pastor, deixe de ser templo dos ídolos, e agora venha a ser templo de Deus, e Deus possa reinar agora
na sua vida também de forma muito pessoal e individual. Diante do que o pastor Evanildo falou, então faz jus o que Jesus disse no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Né? Então o reino está na igreja. E nós como igreja reinamos em partes, né? Aqui na terra, porque um dia reinaremos com ele para sempre. Agora me responde uma pergunta que é uma questão que eu vou fazer direta agora, né? E eu aproveito o ensejo e quero dizer para todos vocês, internautas, vocês estão me ouvindo? Me responde aí, por favor. Vocês aí no chat estão me ouvindo? Pode dizer um amém? Porque eu estou vendo vocês muito calados, muito quietinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam aí no chat. Tá bom? Não esquece, escreve, faz a pergunta. Então, como eu ia dizendo, às vezes Jesus dizia que era o reino de Deus. Outra hora ele dizia o reino dos céus. Qual a diferença, por favor, pastor Daniel, nos responde essa pergunta. Qual a diferença? É reino dos céus ou reino de Deus ou é os dois? Responde aí, por favor. Por que a senhora não jogou essa pergunta para o pastor Evanildo, hein? Mas ele pode completar, não se preocupe. Eu percebo que a dinâmica dele nessa questão está mais hábil do que a minha. Mas vamos lá. Vamos lá. Não há, né? É importante observar isso aqui, não há nenhum paralelo entre uma colocação e outra. Reino de Deus, não é isso? E reino dos céus. Não há. Né? A princípio do contexto visual, não há. Né? Agora, se a gente for separar em conceito, né, a gente vai, claro, fazer algumas observações, mas não iremos correr o risco de subjugar as duas colocações. Tá? Reino de Deus e reino dos céus é a mesma aplicação da linha interpretativa. Né? Porque quando falamos de reino de Deus, é algo que o próprio Cristo coloca. Se não, vejamos. Capítulo 6, que é o texto basilar do tema da nossa transmissão, veja aí novamente, né? Se você está com a Bíblia aberta, capítulo 6, versículo 33, do narrador Mateus. Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente percebe que a palavra buscar aqui tornou-se uma ênfase, não é? Tornou-se uma ênfase. Tanto para nós que estamos na Terra, ok? E nós, quando estamos na Terra, na questão de receber, de aceitar, de buscar o Evangelho. Né? É importante observar isso aqui. Então, o reino de Deus na Terra, a princípio, já colocamos aqui em concordância com o pastor Evanildo, com o evangelista Evanildo. É quando, a princípio, a gente busca o Evangelho, busca a igreja, né? Muito bem colocado também pelo nosso pastor evangelista, a agência principal deste reino, né? É a entrada por ela, é através da igreja, através dela ministrando o Evangelho. Então, não há nenhuma preocupação em você para definir reino dos céus, reino de Deus. Então, está na mesma consonância, na mesma conceituação, ok? O reino que habita lá, ok? Prefigura aqui na Terra a igreja, ok? Por isso que não há essa preocupação de nós definirmos esse paralelo, tá? Pastor Evanildo, por favor, completa. Eu concordo também com o pastor Daniel, porque o próprio Jesus, em Mateus 19, me veio aqui a memória enquanto ele estava lendo um texto de Mateus 6,33, aí, quando ele falou Mateus, Deus me inspirou aqui e me fez lembrar na passagem do capítulo 19 também de Mateus,
quando aquele jovem rico, no versículo 16, ele chega, se aproxima do mestre e faz a pergunta: mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? E aí Jesus começa a mostrar a necessidade de guardar os mandamentos. E aí, no contexto todinho, depois que Jesus encerra o seu diálogo com esse jovem, Jesus se volta para os seus discípulos aqui no versículo 23 e 24 de Mateus. E você vai perceber que nesses dois versículos, a palavra de Deus e a palavra de Deus sobre reino dos céus e reino de Deus são usados no mesmo contexto de forma intercambiável, dando a entender que é a mesma coisa. Observe aí o versículo 23, está escrito assim: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Reino dos céus. Grave bem essa frase. Versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então observe o versículo 24 que Jesus usa intercambiando a palavra reino de Deus com a do versículo 23, reino dos céus. Agora, por que Mateus ele opta mais por falar sobre reino dos céus? Porque, na realidade, céus é um termo que engloba a própria pessoa de Deus, entende? E os judeus, normalmente, ele não gosta de citar o nome de Deus. Porque no hebraico, a expressão de Moisés, eu sou o que sou, é uma expressão que não dá para você pronunciar o tetragrama. Existe corruptela, existe a pronúncia mais próxima, como Yahvé, porque Jeová é uma corruptela, né? Então existe Yahvé, ou Javé, como alguns pronunciam. Aí os judeus mais ortodoxos preferem chamar de Hashem, isso é, o nome. Aí chama Deus de o nome por quê? Porque o nome de Deus, na sua essência lá, em Êxodo 3,14, no texto hebraico, que não tinha vogal, é uma forma impronunciável. Então ele usa a expressão Hashem. Aí, para não falar reino de Deus, os judeus optam por falar reino dos céus. Só que Jesus vem aqui e explica que esse reino dos céus, na concepção da teologia judaica, é o mesmo que reino de Deus na teologia já cristã também, para mostrar que é a mesma coisa, com duas definições diferentes, porém com o mesmo sentido, entendeu? Tem alguém aí no chat que pode dar um glória a Deus, gente? Coisa linda! Nós estamos aprendendo muito. Glória a Deus mesmo. Eu posso dizer glória a Deus. E se você que está aqui Amém. Conosco pode dizer glória a Deus, não se limite. Pode escrever aí glória a Deus, aleluia, porque Deus está presente. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso irmão Estevão acabou de entrar. Dulce, glória a Deus. Mas vamos lá. Vocês querem um minutinho para beber uma água? Pode ficar à vontade, viu? Peguei minha água e deixei lá dentro. Então vamos para terceira pergunta. Quais são os principais valores ou características que definem o reino de Deus? Pastor Evanildo. Eu vou continuar em Mateus. Na realidade, Jesus, ele, no sermão das bem-aventuranças, ele apresenta todas essas características do que vem a ser o reino de Deus. Porque existem pessoas, como eu sempre tenho pregado, que elas estão na igreja, mas elas não estão no reino. É importante lembrar. Estar na igreja nem sempre é estar no reino. Jesus mostra para nós, em Marcos 12, essa diferença. Quando ele pergunta a um rapaz sobre os dois grandes mandamentos da lei. E ele mesmo responde dizendo, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É isso que está escrito na lei. Jesus disse para ele em Marcos 12, 34, respondestes bem, vejo que não estás longe do reino de Deus. Então ele não estava longe, mas também não estava dentro. Qual era a posição dele? Perto do reino. Então, existem muitas pessoas dentro da igreja longe do reino. Por que está longe do reino? Porque não está simplesmente enquadrado naquilo que Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3, que Jesus vem nos ensinar num sermão aqui, lindo, é conhecido como Sermão da Montanha.
Mas esse sermão tem o intuito de apresentar as qualidades e as características do caráter de Deus que precisa estar também na vida de seus filhos. Observe aqui que no versículo 3 de Mateus 5, uma das características é a humildade, tá? Que é o princípio do reconhecimento da sua ignorância, da sua pobreza espiritual, da necessidade das riquezas da graça, que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, das riquezas da glória de Cristo, que Paulo fala em Efésios 3:8, das riquezas de Deus, né? Onde a Bíblia fala em Colossenses 3:2, em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, o princípio ou passo inicial para alguém que quer viver reino é reconhecer a sua pobreza espiritual. Eu sempre tenho pregado, inclusive ontem eu ministrei na minha congregação, dizendo a esse respeito, que o homem ele é pobre, ele é cego e ele é miserável. Alguém pobre é que espiritualmente diante de Deus está desprovido de bens espirituais. Cego porque vive na mendigância. E miserável que está além, ou isto é, abaixo da linha da pobreza espiritual. Então, o ser humano, em estado de queda, ele está assim. E ele precisa voltar-se para Deus e ser pobre de espírito é alguém que reconheça sua pobreza espiritual e passe agora a buscar de Deus, porque o reino de Deus tem riquezas celestiais, riquezas da graça, riquezas insondáveis de Cristo, segundo o apóstolo Paulo. Então, ele precisa se voltar para esses princípios que estão exauridos aqui, ó, Mateus 5, versículos do 3 ao versículo de número 12, principalmente, que eu considero aqui essas virtudes como resumo do que vai ser tratado no restante do capítulo 5, do capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus, focado nas características do reino de Deus e de alguém que verdadeiramente está vivendo o reino e não apenas dentro da igreja. Glória a Deus. Gente, que maravilha. Aí cabe a nós entender uma coisa. Eu estou dentro, eu estou fora, eu preciso estar dentro, eu preciso viver o reino. Glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou lançar uma pergunta para o pastor Evanildo e uma pergunta para o pastor Daniel, para dar uma diferenciada a partir de agora, tá bom assim? Vamos lá? Eu perguntei as características do reino para o pastor Evanildo. O pastor Daniel tem alguma coisa a acrescentar? Ainda, eu estou pegando muito o gancho aí com o pastor Evanildo, né? Para poder na outra live eu ficar um pouco mais afiado. Com certeza. Estamos aprendendo juntos. É importante a gente observar, minha irmã, que quando a gente fala de reino, quando a gente fala de busca, o curioso dessa narrativa de Mateus, capítulo 19, e aí, pastor Evanildo, eu vou puxar aqui o versículo 22, quando ele diz assim, quando Jesus diz a ele, se quiseres ser perfeito, na minha versão, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí, o curioso está aqui, ó, no final, na reticência. Então, vem e segue-me. Mas, se a gente observar, é importante observar que, à medida em que o jovem se apresenta a Jesus, não é a mesma coisa no final. Não é? Tanto é que o Evangelho, o narrador Mateus, no capítulo 6, ele está tratando de duas epígrafes evidenciais na vida do ser humano, enquanto sem Deus e depois de ter Deus. Por isso que o pastor colocou aí a questão da pobreza de espírito. Né? Não é a pobreza de espírito na questão aqui, não é só aquela questão psicossomática, não é a questão psicológica. A pobreza de espírito, ela claramente se apresenta aqui em Mateus 6 e em Mateus capítulo 19. Por quê, pastor, o senhor está falando isso? Baseado na orientação do pastor, eu me pego também no versículo 22. Porque o mesmo jovem do versículo 16, que se aproxima empolgado, admirado, né, de Jesus, não é o mesmo jovem do versículo 22. Observem aí. E o jovem, veja que tem um artigo no começo do texto, que vai definir justamente a personificação que ele toma no final.
E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se o quê? Triste, ué. Mas por que que o jovem do verso 16, alegre, não está mais alegre no verso 22? Por quê? Porque possuía muitas propriedades. E aí, quando o pastor Evanildo colocou na questão da pobreza de espírito, cai naquela situação. Veja que tudo aqui hoje está sendo instrutivo, né? Para mim, principalmente, que estou ouvindo mais. É que, mesmo você estando dentro da igreja, possivelmente, o reino não está inserido dentro de você. Principalmente quando a fé é confrontada, porque o jovem aqui, ele teve a sua fé confrontada a partir do instante em que ele disse, eu já conheço, né? Veja aí, eu já conheço. Que para Jesus não representou absolutamente nada até que a sua postura e atitude fosse revelada. E aonde é que a postura e a atitude dele é revelada? Justamente quando ele ouve, não é? Versículo 22 ainda, ele ouve, depois qual é a postura que ele tem? Ele se retira psicologicamente triste. Por quê? Porque o que ele queria de Jesus não era necessariamente saber dele, não era herdar a vida eterna. O que ele queria era continuar neste mundo, sendo rico, sendo possuidor, não é? E vale a pena observar de que Jesus ali, não, eu estou me alongando um pouquinho, mas concluo agora, Jesus ali não queria o que era de posse daquele rapaz, ele queria a salvação dele, mas ele entendeu errado. Né? Então, quando o pastor disse aí que muitas vezes você está dentro da igreja, mas o seu coração, não é? O meu, se não tomar cuidado, está envolvido com as coisas desta vida, não haverá possibilidade de fato, o reino ser apresentado. Então, quando a gente fala desse tema, a gente fala de condução, a gente fala de busca. A quem estamos buscando? Não é? É realmente uma busca para a eternidade ou é uma busca para receber e continuar neste mundo? Então, o tema é muito pertinente. Então, quem acha fácil esse tema está realmente equivocado. É um tema bastante contundente, bastante pertinente, porque envolve a mim como pastor, o pastor Evanildo que aí está, a todos nós que estamos assistindo e ouvindo, entendeu? É um tema que nos traz a um pensamento longo. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo dentro da igreja? Né? E principalmente quando a minha postura falar mais do que as minhas palavras, né? Ai, que maravilha! Esse tema é de excelência. Mas, pastor Daniel, vou lançar essa pergunta para o senhor. E se o pastor Evanildo tiver alguma colocação, logo em seguida ele já pode tomar a direção, tá certo? Qual a relação entre o reino de Deus e a salvação individual? Aproveita esse gancho e já entra aí. Olha a pergunta pertinente aí. Qual é a relação, né? Qual é a relação entre a salvação e a salvação individual? Justamente o que foi colocado por Jesus. Deixe-me ver se eu consigo localizar aqui ainda. Mateus capítulo 6, né? Mateus capítulo 6, agora no versículo 19. A correlação dessa pergunta, a princípio, né? Porque o assunto é longo. Não ajunteis tesouro no céu. Perdão, não ajunteis tesouro na terra, desculpem. Onde a traça e a ferrugem tudo consome. E onde os ladrões minam e roubam. Aí entra o versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, não é isso? Consomem. E onde os ladrões não minam, nem roubam. Aí vem, pastor Evanildo, né? Vem o ápice da colocação do versículo 19. Porque onde estiver, verso 21, veja aí, veja que é enfática a colocação. Eu estou aqui com o coração ardendo. Porque onde estiver o vosso coração, aí entra Mateus 19, pastor, sim, entra aí. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso, né? Tesouro.
Perdão, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Pertinente à pergunta que a senhora me fez, a salvação ela é individual. Né? Ela é individual a partir da instância em que eu, a partir do reino que nos traz, que nos coloca no caminho da justiça, e quando a Bíblia fala de reino de justiça, é justamente onde eu vou mostrar a mim mesmo, à sociedade, de que eu sou salvo, porque se eu não produzir o fruto de justiça, por isso que João foi bastante duro naquela colocação, né? Produzir frutos, e aí ele diz assim, frutos, porém, dignos de justiça. Verdade. Então, a minha postura diante dessa sociedade que aí está, ela vale muito mais do que além de falar. Eu tenho que falar e tenho que mostrar a minha condução. Então, a individualidade do reino para com a salvação é justamente em que eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar da minha condução e, de fato, provar para mim mesmo de que se o meu coração está em Cristo, nada me corrompe, nada me rouba, não é? Nada pode minar. Né? Então, eu creio que a riqueza desse tema e dos assuntos que estão sendo abordados aqui está sendo confrontado por muitos agora que eu não sou. Né? O que de fato faz você estar em Cristo? É o que ele tem para dar, ou quem ele é e o que ele fez na sua vida para a eternidade. Glória a Deus. Porque tudo aqui perece. O texto aqui é claro. Né? O ladrão rouba, a ferrugem consome, não é? Quando não rouba nem consome, há uma minação, não é? E aí me lembro a colocação do pastor, novamente, né? Sempre ele lembrando das colocações dele, porque eu estou aprendendo muito com ele, quando ele fala justamente em que as pessoas estão em Cristo, mas na hora de provar sua fé, volta atrás. Não é? Pela oração que não foi respondida a tempo que ele precisava. Não é? Então, é importante. E finalizo a resposta, né? No versículo 22 de Mateus 6. A candeia do vosso corpo são os olhos. De sorte que... Olha a importância dessa colocação aqui. De sorte que se todo o teu corpo terá luz. Não é isso? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, é importante colocar aqui, a salvação ela não é compartilhável. Eu não posso gerar a salvação para o meu filho que ali está, nem minha filha também. Ela é pessoal, ela é definitiva a mim como sujeito do verbo. Amém? Espero ter atendido a sua pergunta. Glória a Deus. Agora eu vou fazer essa pergunta e vocês dois vão escolher quem vai responder primeiro. Em que medida o reino de Deus é uma promessa futura e em que medida ele já está presente no mundo atual? Bora? Vou deixar para o pastor Daniel. Não me faça isso, pastor. Olha aí. Então, estamos sendo prensados, pastor Evanildo. Estamos sendo prensados aqui hoje. Então, eu disse, nos colocou no estreito hoje. É verdade. Eu vou fazer o seguinte. Faça. Eu vou pegar o gancho do senhor e vou pegar a pergunta inicial dela, a primeira antes dessa agora, né? E vou tentar linkar. De que forma? Porque, por exemplo, o que é que tem a ver com salvação e reino de Deus? Primeiro porque a salvação é a vida do reino. Eu repito aquilo que eu falei aqui para vocês de João capítulo 3. Quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino. Isto é, experienciar ou experimentar o reino de Deus. Então a salvação é a vida do reino. Quando aquele jovem, ele vem e diz assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? A pergunta era herdar a vida eterna. E no contexto, Jesus usa que herdar a vida eterna é entrar na vida do reino. Reino de Deus ou reino dos céus.
Então, assim, salvação e reino estão interligados. Quem é salvo tem a vida eterna, porque salvação, na concepção do evangelista João, é vida eterna. Ele não usa a palavra salvação, a expressão grega soterion, ele usa a expressão vida eterna, tá? Ele usa essa expressão. E lá você vai ver em João 5,24 que ele fala sobre isso, que quem ouvir a palavra de Deus não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E no contexto lá ele vai explicar que essa vida é a vida eterna. E a vida eterna é a vida de Deus. E Deus está onde? Está no reino. Quando a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 que a nossa vida está escondida em Cristo, onde é que Cristo está? Assentado sobre o trono. O que é que diz Paulo em Efésios 2,6? E nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então, ter a salvação é ter a vida de Deus, é ter a vida do reino, é viver. Olha, só para comprovar e fechar, Mateus 5,48, quando eu falei dos princípios de quem vive o reino, Mateus 5,48 encerra assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Observe a conclusão aqui, ó, portanto. Então, aqui é uma fala de conclusão de um sermão inicial. Então, ele quer dizer que o que ele apresentou no capítulo 5 inteiro de Mateus aqui, ele conclui dizendo, olha, façam isso, porque fazendo isso vocês estão imitando o Pai, estão chegando à perfeição do Pai, está vivendo a vida do Pai, que é a vida do reino. Então, é isso que é salvação. Agora, a segunda pergunta que você fez aqui agora, o pastor Daniel, que eu achei também interessante, é que esse reino ele já é vivenciado hoje por cada crente que nasce de novo, que vê o reino por dentro, que experimenta o reino, que vive a vida do reino, que já vive a vida de Deus, porque a vida de Deus é a eternidade, e a eternidade já foi colocada em nós. A diferença é que morremos fisicamente, na esperança de ressuscitarmos mais uma vez também fisicamente, com um corpo glorificado, para herdarmos o reino agora celestial, o reino futuro, onde ele será uma realidade literal, presente, onde o trono de Deus será estabelecido sobre o novo céu e a nova terra. Não falando do novo céu nem da nova terra do milênio, tá? Que céus e terra vai ser renovado para o milênio, onde o trono de Cristo vai estar, nós vamos reinar com Cristo. Estou falando do reinado eterno, sem fim, de lá de Apocalipse capítulo 21, do novo céu e a nova terra, onde a igreja estará reinando eternamente. Então, nós já estamos vivendo o reino, quando nós vivemos a vida do reino, que é a salvação. Mas esse reino será uma realidade física, tangível. O trono de Deus estará aqui na terra, mas o trono de Deus será implantado no novo céu, na nova terra, e nós reinaremos com ele para todo sempre. Então, eu acredito que a relação está justamente entre o tempo e o espaço, somente isso. O tempo estamos vivendo esse reino. E no espaço de tempo, e literalmente falando, esse reino será implantado também aqui na Terra, de uma vez por todas. Tem alguma colocação, pastor Daniel, para completar? Nos lembra a eternidade, né? O pastor citou o capítulo 21 de Apocalipse, e me veio à mente aqui agora o capítulo 20. Ele citou 21, e me veio à mente aqui o capítulo 20, justamente comprovando a efetividade deste reino. No caso aqui, é justamente a eternidade para o juízo daqueles que ressuscitarão sem Cristo. Né? Capítulo 20, versículo 11. Vi um trono branco e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui é uma ênfase literal, né, pastor Ivanildo? É uma ênfase literal de que o reino de Deus existe para a eternidade daqueles que serão salvos até o último instante da sua vida. Não é? E que, infelizmente, no capítulo 20, prova de que a eternidade será também dolorosa para aqueles que morreram em Cristo, que morreram sem Cristo Jesus. Né? É curioso porque o capítulo 21 trata do inferno e a eternidade final do inferno, né? Ele separa, não é isso? O inferno é o lugar intermediário, não é? O capítulo 20, o capítulo 21, ele dá um paralelo, não é isso?
entre o céu, que é o lugar intermediário da eternidade, e depois ele abre o leque para a questão da eternidade eterna, que é justamente o lugar de lago e fogo, né? E justamente. E aí Jesus, ele pela boca de João, dá essa descrição, né? E que esse trono, de fato, vai separar, né? Vai separar aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então, para o futuro, o céu já está sendo apresentado. Para a eternidade, de fato, para aqueles que estão em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu acredito que os pastores já respondeu a pergunta do Esdra, mas se vocês tiverem alguma coisa a colocar diante dessa pergunta, vocês fiquem à vontade. Esdra Torres está perguntando: se individualmente não sou salvo, como porém posso estar no reino de Deus? Tenho uma grande obrigação de estar em Cristo para estar com o rei? Tem alguma colocação aí para falar para Esdra? Eu não entendi bem, eu não, desculpe a discrepância, eu não entendi bem a pergunta dele. Ele falou que se individualmente não sou salvo, como porém sim, posso estar no reino de Deus? Então, eu precisaria saber qual é o contexto que ele quer como resposta, não é? Na salvação na verdade, como salvação individual, o pastor acabou de falar que essa salvação é para quem está em Cristo. Em Cristo, sim. A princípio, aí sim, exatamente. Já responde, talvez seja essa a dúvida. Porque sem Cristo você não pode entrar no reino, né? Não Só pode, por ele, pode. porque ele é o caminho. Acabou-se. Então a resposta... É o texto que nós citamos aqui de João 3, versículo 3 e 5, né? Que diz: se não nascer, nem pode ver, nem pode entrar. É o que nós citamos aqui. Tem gente longe do reino, tem gente perto do reino e tem gente dentro do reino. E tem outro grupo pior que eu não citei, está lá em Lucas 11, 52. Os fariseus que tinham a chave do reino, nem entrava, nem deixava ninguém entrar. Esse é o pior de todos. Então não adianta estar na igreja, não adianta conhecer Bíblia, que nem aquele jovem: Senhor, o grande mandamento é esse e aquele e tal, amar a Deus. Aí Jesus fala assim: respondeste bem, vejo que não estás longe do reino. Então conhecer Bíblia, saber que Jesus salva, é insuficiente. É necessário, como ele disse para Nicodemos, nascer para entrar e para experienciar e experimentar a vida do reino, que é a salvação pelo Espírito Santo, que faz a regeneração no coração e na mente do homem. Aí eu entro para a palavra do pastor Daniel: produzir agora frutos dignos de arrependimento, de uma conversão genuína, uma conversão verdadeira de dentro para fora, que é uma mudança de disposição de mente e de coração. Então vai depender de cada um individualmente passar por esse processo. E não tem outra maneira de estar em Cristo e de viver a vida do reino se não partir pelo novo nascimento. Gente, nós temos assim uma imensa satisfação de ter essas colocações assim, que é momentos tão maravilhosos, né? E, infelizmente, o tempo é tão corrido que eu queria fazer umas 10 perguntas para o pastor Daniel, umas 20 para o pastor Evanilton. Ainda mais hoje. Porém, a gente não pode enfadar muito os irmãos, né? E os queridos ouvintes que estão nos ouvindo. Mas eu quero que um de vocês comecem e faça assim um fechamento de todo o assunto que foi abordado. Faça assim 2 colocações bem rápidas, mas que faça assim um fechamento para que todos concluam a linha de pensamento de cada um. Para o ímpar, pastor Daniel agora. Começou comigo, é? Ô, pastor, mas a gente tem que aproveitar o senhor, que o senhor é a primeira vez que vem. Pois é. Então, eu estou um pouco nervoso, um pouco descentralizado. O dia hoje foi muito difícil para mim, mas chegamos. Eu quero basilar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, quando o apóstolo São Paulo ele dá uma receita, não é, da nova vida em Cristo. É um texto célebre da sua carta aos Efésios, capítulo 2.
para um tempo de total apostasia e desmembramento, né, pastor Evanildo? Desmembramento daquilo que era profano para aquilo que agora e seria para a eternidade sagrado. O capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios diz assim: e nos... Eu estou com uma microcirurgiazinha, por isso que eu estou com um pouquinho de dificuldade para falar. Mas vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Abertura da receita. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, né? Segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aonde tudo se deu início, para que o homem quebrasse, né, toda a ciência de Deus, em que os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E aí finalizo de fato. Mas Deus, verso 4, no capítulo 2, é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, mais uma vez, me aproveitando da bondade do pastor, é impossível alguém manifestar uma fé, ok? É impossível alguém manifestar uma conduta dentro da igreja se ele não, primeiro para si, porque a mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? De fora para dentro é um verniz bem pintado, né? Mas de dentro para fora, você vai justamente mostrar quem você é. Então, meu tempo já está indo embora. É impossível você ser crente em Jesus, estar dentro de uma igreja, seja ela qual for, desde que preserve a palavra, se você não mostra a mudança de vida. É onde muita gente se equivoca. Eu sou crente, eu sou salvo. Só vocês que vão para o céu. A questão não é só nós irmos para o céu. É o que estamos mostrando como atitude. E aí, minha irmã, se me permite, eu encerro essa leitura, não poderia deixar de ler esse texto, no capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, não é? Porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 17 diz que há uma briga entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas no versículo 22, Paulo dá a receita, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, e aí você vê lá toda a relação. Então, esta correlação do capítulo 5 de Gálatas com o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, é impossível você não professar uma fé verdadeira se esse contexto dos dois capítulos não estiver impregnado dentro do nosso coração. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Evanildo. Eu quero fazer uma consideração aqui com base em Mateus capítulo 13, sobre as parábolas que Jesus falou a respeito do reino. E linkar com a fala agora do pastor também, Daniel, sobre alguém que realmente ele está vivendo o reino, mas também disseminando o reino. Na parábola, por exemplo, do semeador, Jesus ele mostra como é que o reino se iniciou. Uma semeadura em 4 tipos de solos. E somente um dos solos, dos 4, né, que estavam prontos para receber a palavra do reino. E esses que receberam a palavra do reino, a partir dos poucos, se multiplicou. Então o reino começou primeiramente com um processo de semeadura. E aí você tem na continuidade do pensamento de Jesus a parábola do joio, que às vezes também dentro do reino existe aquelas pessoas que não são conversas, né? Porque o joio parece muito com trigo, mas está dentro da igreja, fala como crente, sente como crente, mas não vive o reino. Mas Deus sabe fazer separação de quem vive no reino ou quem vive apenas dentro da igreja. Quem é trigo e quem é joio. E no dia quem vai fazer essa separação é ele. Não vai ser pastor, não vai ser ninguém, vai ser ele mesmo. E uma coisa que me chama a atenção é que esse reino começa, primeiramente, de uma forma simples, como um grão de mostarda, pequeno, minúsculo.
mas depois se torna uma grande árvore, produz grandes frutos e produz também uma grande copa onde se aninham muitas pessoas. Isso está mostrando que o reino de Deus, ele cresceu pequeno, apenas com Jesus. A semente que teve que morrer, que ressuscitou, segundo João 12, 24, né? Ele teve que morrer e ressuscitar para se tornar essa grande árvore representada aqui o reino se expandir e hoje as pessoas serem beneficiadas, porque existem pessoas que elas estão dentro da igreja, são amigos de crentes, amigo de pastor, amiga, por exemplo, tem muitas pessoas não cristãs que me consideram, têm maior carinho, maior respeito, são abençoadas através de nossas vidas que vivem o reino, de nossos ministérios que fazem parte do ministério do reino, são abençoadas, mas não são salvas. Então, infelizmente, essa é a grande realidade. E eu fecho dizendo que o reino de Deus, ele cresce como aquela ação da mulher que pegou o fermento e colocou lá na massa em 3 medidas. E, de repente, a massa cresceu, levedou. Lá o fermento não é pecado. Representa o poder interior da igreja. E a igreja cresce, o reino cresce por causa de um poder interior que começa primeiramente dentro do ser humano, convertendo ele, mudando ele, promovendo nele o que nós chamamos de arrependimento, metanoia, transformação radical de mente e coração, para que essa pessoa venha viver o reino de Deus. Maravilha. Diante de tantas declarações, de explicações, de ensinamentos como esse, quem não estiver dentro vai passar a estar. Porque, irmãos, é perigoso Glória a Deus. Você fazer parte daqueles que impedirem outros entrar com mau testemunho, né? Isso é impedir outro entrar no reino, né? Quantas vezes nós nos deparamos com certas situações, mas para entrar nesse reino é necessário passar pela metanoia, como disse o pastor. Glória a Deus. Bendito seja o nome daquele que é, que era e que há de vir, para a glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer primeiro a esses pastores que vieram com um carinho tão grande, com um amor de Deus tão grande no coração, para nos trazer esse ensinamento, que eu tenho certeza, se você ainda não compartilhou essa live, amado, por favor, continua compartilhando aí, porque muita gente precisa ouvir o que nós tivemos o privilégio de hoje ouvir, né? E se você ainda não é inscrito nesse canal, Encontro Espiritual, se inscreva, permaneça conosco, ative o sininho e antes de sair, por favor, dá o seu like se você gostou, tá bom? Eu tenho certeza que não sairá ninguém daqui dizendo que não gostou desses ensinamentos, certeza disso. Mas nós vamos estar agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, que permaneceram até o final. Eu não vou citar nomes, mas tem várias pessoas aqui novas que nunca entraram, que é a primeira vez que está entrando. Eu quero te agradecer. A você que já se inscreveu, a você que já era inscrito, né? Que já acompanha a gente desde do nosso nascimento. E eu quero agradecer a você que veio hoje nos prestigiar para ouvir essa mensagem gloriosa, essas declarações, esses esclarecimentos ímpar e maravilhosos. Porque às vezes os pastores pregam e vão embora e nós ficamos com a dúvida. Então, baseado nisso, eu falei, pastor Evanildo, nos ajude. Pastor Daniel, nos ajude. E nós tivemos o privilégio de hoje poder trazer eles aqui. E tenho certeza que não será a primeira vez. O pastor Daniel é meio difícil de achar, mas a gente acha. Mas nós traremos ele outras vezes aqui, tá certo? Quero agradecer a todos vocês, os que são daqui de Itabuna, os que são de fora. Um grande abraço a vocês. Eu sei que vocês vieram com sede de ouvir Deus. E eu sei também que saíram com a aljava lotada de conhecimento, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Aos pastores, eu repito, pastor Evanildo, somente os céus recompensará vocês, tá bom? Agora vamos orar, né? E eu tenho certeza que no nosso canal, pastor Daniel, aqui quem ora é o convidado, né?
A irmã Lene é só dando glória a Deus e aleluia. Mas aqui nós queremos ouvir o pastor Daniel orando e o pastor Evanildo dando a bênção apostólica, tá bom? E logo em seguida eu encerrarei com muito pesar no meu coração. Se eu pudesse, passava a noite toda aqui. Pastor Daniel com a voz de oração. Deu um pequeno probleminha aqui no meu áudio, é para fazer oração. Faça um gesto para mim dizendo que sim. Sim. Ok, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade tão ímpar, tão importante. A princípio, quero te agradecer por conhecer teu servo, o evangelista Evanildo, tua serva que aí está. Ó Deus, por esse grande projeto de evangelização, Senhor, os nossos irmãos que estão nos acompanhando, recompensa-os com bênçãos espirituais também. Ajuda-nos, ó Senhor, a colocar em prática aquilo que discutimos e tratamos aqui esta noite. Amém. Em nome de Jesus, nos ajude a permanecermos firmes e fiéis à tua palavra, para que um dia alcancemos a eternidade para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos dar a bênção apostólica então. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, um grande abraço a todos vocês. O presbítero Arlindo entrou aqui, o pastor Paulo Nascimento também entrou aqui, o presbítero José Coelho também esteve aqui. A você que não fez nenhum comentário, mas ficou por trás dos bastidores, um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês, abençoe as suas famílias, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo encontro espiritual. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Muito obrigado. Obrigado, pastor Daniel. Deus abençoe os nossos irmãos também. Muito obrigado. Deu um probleminha no finalzinho, mas eu consegui entender a mensagem. Amém. Deus abençoe. Amém.